Boa tarde, professor. Boa tarde, meninos. Entrou, ó. Tudo bem? Tudo e o senhor? Opa, tirando o calor, rapaz, tudo bem. Pois é. Tá feio, mas vai melhorar. Já tá melhorando. Bom, caríssimos, na última aula eu passei para vocês a lista do conteúdo de força. Hoje, então, primeiro eu vou fazer a correção e depois nós vamos falar um pouquinho sobre, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Até acho que foi nessa sala que um dos meninos reclamou que não tinha conseguido entender só lendo. Então eu falei, ora, por que não? Vamos fazer a explicação. Olha só. Primeiro, o que é força? Pessoal, tudo que vocês forem mover, tudo que vocês forem entrar em contato com alguém, contato físico, ok. Tudo o que gera movimento ou gera deformação, deformidades, é chamado de força. Então, por exemplo, se você vai pegar uma caneta, para essa caneta se mover, você está aplicando sobre ela uma força. Se você entra em contato com alguém, mesmo que seja só tocando o ombro da pessoa, você está exercendo sobre ela uma força. Então, tudo que é contato, tudo que é interação entre dois ou mais corpos, gera força. Olá, Maria Eduarda. Seja bem-vinda. O senhor errou minha nota da prova? Errei? Eita lasqueira. Deixa eu anotar aqui para depois eu ver. Maria Eduarda, nono. Maria Eduarda, nono B. Tudo bem, assim que terminar a aula eu vou dar uma olhada, Maria. Tá? Se eu errei, não foi por querer, tá bom? Bom, continuando. Então, pessoal, força é a interação entre dois ou mais corpos. Essa interação gera ou mudança de velocidade ou uma deformação. Então, tudo que você toca, tudo que você gera movimento, produz força, ok? Então, vamos lá. Escrevendo aqui o que é força. Força... Opa, nessa aqui não, isso aqui. Aí, ó. Vou colocar em azul. Força, pessoal, é a interação entre dois ou mais corpos que gera aumento de velocidade ou deformação. Mas não precisa ser só ou, tá? Pode ser e deformação também. Porque pode ser igual o exemplo da bola de futebol, né? Quando a pessoa chuta, ela gera não apenas uma força, uma mudança de velocidade na bola, ela também deforma o pacote de ar que está comprimido dentro da bola por alguns instantes. Lógico, depois ele volta ao tamanho normal, mas no momento do impacto gera uma pequena distorção nela, uma pequena deformação. Bom, então, sempre que perguntarem para vocês o que é força, tá aí o conceito. Força é a interação entre dois ou mais corpos que gera aumento de velocidade ou deformação. Cite exemplos. Uma pessoa empurrando um carro,
Eu coloquei eu dando um soco na cara do meu amigo. Nossa! Que amigo você! Uma pessoa empurrando o carro, segurar uma caneta, arrastar ou carregar uma cadeira, etc. Piscar. Piscar, professor? Oi? Pode falar. Piscar também é uma força? Não, porque na verdade não gera mudança de velocidade em nada. Mas tudo que gera mudança faz isso. Tudo que gera movimento, na verdade, é porque no primeiro, segundo, terceiro bimestre nós estudamos velocidade média, movimento uniformemente variado. Agora nós vamos estudar o que causa o movimento, porque nós já estudamos o movimento. Agora nós vamos estudar o que causa, qual a razão de haver movimento. E a razão é essa, é a força. Sem força não existe movimento, tá? Sem força não existe movimento. Porque como um carro anda? Devido ao conjunto de forças atuantes sobre ele. Uma força de gravidade empurrando para baixo, a força motora gerando tração nas rodas e a força de atrito da roda com o asfalto, do pneu com o asfalto, né? Senão o carro é só deslizar. Então é esse conjunto de forças é o objeto do nosso estudo agora. Depois de falar das forças, nós vamos falar das leis de Newton. Ele foi o estudioso por trás disso. Ele foi o primeiro a estudar. Bom, vamos lá. Qual a força resultante entre duas forças horizontais, as duas com sentido para a direita, de intensidades 6 e 8? Bom, vou fazer essas duas forças aqui, ó. Todas duas para a direita. Essa aqui vai ter 6 e essa aqui em azul vai ter 8. Um pouquinho mais para frente, porque ela é maior. 8. E esse outro aqui, 6. Joia. Bom, olha só. As duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. As duas estão na horizontal e as duas estão para a direita. Nesse caso, a força resultante entre elas, a força resultante será dada pela soma das duas. Por que pela soma? Ora, imagine que eu estou empurrando um carro ali de fora, estou ajudando alguém a empurrar um carro lá fora. Eu aplico uma força de 6 newtons para a direita. A pessoa vai lá, ao meu lado, e empurra também para frente. Nós dois estamos aplicando forças no carro para a mesma direção e para o mesmo sentido. Quer dizer que nossas forças estão em conjunto, elas estão somando uma com a outra. Por isso eu vou somar essas duas. 6 mais 8. Professor, mas o que esse sentido para a direita ou para a esquerda muda na questão? Na verdade, é porque força é uma grandeza vetorial. Tipo assim, vou te dar um exemplo de grandezas normais e grandezas vetoriais. Olha só. Imagina que eu falo para você, olha, eu tenho massa de 70 quilos. A minha massa é de 70 quilos. Você vai perguntar mais alguma coisa? Não. Por que não? Ora, porque essa informação é completa. Quilos é uma unidade de medida completa. Você sabe que a minha estrutura corpórea tem 70 quilos. Agora, se eu falo para você, o carro andou 30 metros. Você, ora, andou 30 metros, mas para que lado? Então veja que não é uma informação completa. Carece de você saber ainda a direção em que o carro foi e o sentido que ele percorreu.
Esse é o início, é ideia de grandeza vetorial igual força, igual velocidade, é porque elas precisam de sentido, direção e sentido para serem melhor caracterizadas, certo? Então, o que que muda? Olha só, a força resultante deu 14 newtons. Esses 14 newtons são a intensidade da força. Ou seja, é a quantidade de força que eu e o colega que empurramos o carro fizemos, certo? Agora, em qual direção essa força vai agir? Direita. O ar? Não. Direção, ela pode ter 3 tipos. Ou ela é para cima e para baixo, nesse caso é vertical, para a direita ou para a esquerda, nesse caso horizontal. Então a direção dela. Professor, quando ele falar que uma foi para direita e outra para esquerda, a gente vai subtrair? Exatamente. É como se você estivesse puxando um cabo de guerra para o seu lado e eu estou puxando para o outro. Então nossas forças não estão somando uma com a outra. Elas estão subtraindo, porque elas têm sentidos opostos. Então, olha só, a direção é horizontal e o sentido dessa força é para a direita. Para a direita. Agora nós já sabemos tudo o que podia saber sobre essa força. Nós sabemos que ela tem intensidade de 14, nós sabemos que ela está atuando na horizontal e nós sabemos também que é para a direita. Certo? Então, sempre que as duas tiverem o mesmo sentido, soma. Quando tiver sentidos opostos, subtrai. E quando tiver formando um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. Então, vamos ver a próxima, a última. Determine a força resultante no sistema de forças abaixo. Eu não fiz ele ainda, mas vou fazer aqui. Eu lembro que eu tinha colocado 7 para cá. 3 ao contrário. 2 para baixo. E 5 para cima. Então, deixa eu escrever isso aqui. Só conferir se era isso mesmo. Professor, Oi? o que são essas linhas? Hã? O que são? São 4 direções disso daí, duas vertical e duas horizontal? Senhor pai. Pera, como? Você tá falando comigo ou com o Luiz, professor? Não, vocês perguntaram o que mesmo? Eu não entendi, eu não ouvi. Essas 4 linhas aí são 4 direções? Sim, não, 4 sentidos. Duas horizontal e duas vertical. Isso, perfeito. Professor, Oi, Luiz. o que são essas linhas? Essas linhas aqui são forças. Elas estão representadas no exercício, só que eu não coloquei a figura aqui, porque eu resolvi desenhá-la. Eu estava com um problema para conseguir tirar ela do PDF e colocar aqui. Aí eu resolvi fazer à mão mesmo. Lá no PDF de vocês, nos exercícios, está dessa forma. Ó, 7 newtons, 3 newtons, para cima 5 e para baixo 2. E aqui tem ângulos de 90 graus.
Aí ele pediu para determinar a força resultante no sistema de forças abaixo, certo? Podem escolher se vai começar pela horizontal ou pela vertical, tá? Quem escolheu pela vertical, tudo bem. Quem escolheu pela horizontal, tudo bem também. Eu vou começar aqui. A gente vai subtrair uma pela outra, né? Do mesmo lado, tipo. Isso, A pela do mesma horizontal a direção. gente subtrai. Isso mesmo, isso mesmo. Olha só. Vou começar então pela horizontal. Vou escrever aqui para a gente não confundir. Na horizontal. Quais forças estão atuando na horizontal? 7 e 3. Elas têm o mesmo sentido? Não. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Vou somá-las ou subtraí-las? Subtraí-las. 7 menos 3. Que vai dar 4 newtons. Esses 4 newtons vão estar para qual lado? Para a direita ou para a esquerda? Hã? Vai estar para a direita. Isso, garoto. Muito bem. Por que vai estar para a direita? Porque é o lado da força maior. Então, sentido será direita. Certo? Agora vamos fazer, então, o da vertical. Na vertical, nós temos o seguinte. Nós temos 5 para cima e 2 para baixo. Então, estão em sentidos opostos. Um está para cima, o outro está para baixo. Vou subtraí-las. Vai ficar 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 3N. Direção vertical. É pra cima, né? Como é que fala pra cima? Sentido. É sentido. E o sentido para cima. Por que para cima? Porque é o lado que está puxando com maior força. Sentido para cima. Então veja que nós temos agora duas forças resultantes. Quais são elas? Vou fazer aqui na próxima folha. Ó. Uma está para a direita e ela mede 4. E a outra está para cima e ela mede 3. Essa aqui mede 4. E essa aqui de cima mede 3. Isso nós calculamos agora ali embaixo, né? Beleza. Agora reparem que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Professor, por que formam? Aqui o ângulo, ó. Ele está aqui, eu só reescrevi ele lá. Então, se elas formam um ângulo de 90 graus, a resultante vai estar exatamente aqui no meio, ó. No meio das duas. Então, sempre que formar um ângulo de 90 graus, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Opa! Isso aqui não virou um 3, não. Então, só tem esses 3 casos para vocês, gente. Só
só pode ser um desses três casos que nós vamos estudar esse ano, né? Ou eles têm sentidos opostos, nesse caso nós vamos subtraí-los, ou eles têm o mesmo sentido, que aí nós vamos somá-los, ou 90 graus. Se tiver em 90 graus, você faz teorema de Pitágoras. Ó, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9. No caso, a gente tá fazendo essa conta para saber onde o FR vai parar, né? Na verdade, o tamanho dele, né? Mas aí, professor, toda vez que for uma grandeza horizontal e outra vertical, vai colocar tudo elevado a 2. Isso. Na verdade, isso aqui vocês estudaram assim, ó. Acho que... Não sei quem é o professor de matemática de vocês. É o Inácio? Vocês estudaram isso... Vocês estudaram isso aqui dessa forma, ó. Um triângulo. Esse triângulo, se ele tiver um ângulo de 90 É o graus... triângulo retângulo, professor? Isso, garoto. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Ele está exatamente aqui, ó. Deixa eu rabiscar em vermelho aqui. Ó. É o mesmo triângulo. Quem está em frente ao ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. Quem está atrás dele se chama cateto oposto. E quem está ao lado se chama cateto adjacente. Aí o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, foi basicamente a mesma coisa que eu fiz. Ah, agora entendi. Aí, como que eu faço para tirar esse quadrado? Raiz. Aí sumiu o quadrado. Qual é a raiz de 25? 5. Tá aí. Em qual direção essa força está indo? Ela está indo na diagonal. Por que na diagonal? Porque ela está indo para cima e para a direita. Aqui no desenho fica fácil de você ver, ó, em vermelho. A força resultante está indo para cima e para a direita. Então, sentido para cima e para a direita. Então, é simples assim. Só tem essas três formas. Ou você vai somar porque elas têm o mesmo sentido, ou você vai subtrair porque estão em sentidos opostos, ou o teorema de Pitágoras. Entendeu? É bem tranquilo essa matéria. Então é pouca coisa. Não tem muito. Leis de Newton é facílimo também, vocês vão ter muita facilidade com elas. Até porque já se tornou um assunto tão discutido que todo mundo sabe mesmo antes de estudar. Por exemplo, qual é a terceira lei de Newton? Lei da ação e reação. Só de falar isso, a pessoa, opa, para cada ação existe uma reação. É isso. A primeira lei de Newton, lei da inércia, todo corpo parado tende a continuar parado, desde que não haja ação de uma força sobre ele. Pronto. Entendeu? Mas isso é o assunto para a próxima aula. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam o que é força e os três casos de aplicação de força, que são esses. Certo? Beleza. Bom, meninos, então, vou encerrar por aqui. Essa aula vai estar disponível no YouTube, caso vocês queiram assistir novamente. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no fórum.
Vai lá o fórum de dúvidas, qualquer coisa pode perguntar, tá? Vou conferir a nota aqui da... Eu anotei aqui. Maria Eduarda Caetano. Ok? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, até a próxima aula. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, professor.